Olá, tudo bem? Que você tenha uma boa noite, que a graça e paz seja com todas as pessoas que estão agora se conectando e acompanhando esse vídeo através do YouTube ou aqui mesmo pelo Facebook ou no Instagram. Durante o dia você pode estar vendo essa mensagem e você certamente Deus vai falar contigo através dessa mensagem. Então acompanhe todo o contexto da lição, da mensagem, que você vai entender um pouco mais sobre aquilo que Deus quer falar ao seu coração nessa noite. Nós estamos todas as noites aqui, a partir das 22h30, falando a respeito de Palavras de Vida, esse programa que é um compromisso que nós fizemos de fazê-lo todas as noites, um capítulo, versículo por versículo, sendo estudado aqui e explicado na medida do possível, claro, não é? Nós vamos estar refletindo aqui a palavra de Deus, meditando, e eu sei que você pode ser muito abençoado com esses textos que nós estamos lendo, já que a palavra é a palavra de Deus e Deus fala conosco através da sua palavra de uma maneira extraordinária. Por isso nós convidamos você para que insistimos até com você, que você possa convidar outras pessoas para participar desse tempo, desse momento tão importante em que nós vamos meditar na palavra de Deus. Nos últimos dias nós temos falado sobre os capítulos, até ontem, no capítulo 18 de Gênesis. Hoje nós vamos continuar falando também no livro de Gênesis, o capítulo 19, e eu espero que você motive outras pessoas a participarem nesse tempo, nesse momento. Convide outras pessoas para ouvir, e nós já louvamos a Deus pela presença da irmã Diana, que já está assistindo, e outras pessoas já estão entrando e participando. Vocês podem aí acionar, e aqueles que estão se conectando e que você pretende compartilhar nessa noite, aproveite esse tempo, porque ainda não começamos a nossa reflexão e estamos no período de cumprimentar aqui as pessoas que estão chegando. Marivaldo, que bom, Marivaldo, um prazer ter você aqui conosco, conectando-se através do Facebook nesse momento. E nós estamos agradecidos a Deus pelo dia que Deus nos concedeu, um dia muito bom, muito importante, porque esse momento que você conecta e fica um pouquinho aqui, certamente você pode ainda acompanhar outras pessoas, se conectar com outras pessoas, conhecer aqueles que estão aqui participando, e certamente Deus há de falar conosco nessa noite. Gênesis 19 é o 19º capítulo. Nós estaremos meditando nesse capítulo. Oh, meu querido Elias, muito bom. Obrigado por você se conectar. Fique por aí. Acompanhe aí que nós estaremos hoje ouvindo Deus falar conosco mais uma vez através da Bíblia, a palavra de Deus. Então, aproveite a oportunidade de convidar outras pessoas para estar conosco nessa hora, não é? Compartilhe com outras pessoas o vídeo para que essas pessoas possam ser abençoadas. Pessoal, nós falamos muitas histórias e houve muitas reflexões até o momento nesses 18 capítulos de Gênesis. Agora o 19º, nós começamos a ver que as coisas começam a acontecer de maneira em que nós ontem ouvimos muito a respeito das cidades de Sodoma e Gomorra, a intercessão. Eu coloquei o título da mensagem de ontem de O Intercessor Insistente, né? A insistência de Abraão intercedendo pelos seus ou por pessoas que estavam ali que fossem justos. Ele começa de 50 justos, depois 45, 30, e ele fala 20 e por último 10, e ele percebeu que era hora de parar, não é? E parou de interceder, e acontece que o capítulo 19 é uma continuidade do capítulo 18. Certamente
Esses textos foram separados aí muito recente, aí há 2 séculos e meio aproximadamente, quando se foi separado capítulos e versículos. Mas é interessante notar que isso serve muito para a gente compreender o estudo. Nem todos os textos da Bíblia estão cronologicamente organizados. A gente vai entender isso à medida em que nós estivermos meditando aqui em cada capítulo da Bíblia. A gente vai perceber que muitas coisas vão se repetir na história, principalmente aqui no Pentateuco. Esses 5 primeiros livros, o Gênesis, que é o primeiro livro do Pentateuco, vem com uma narrativa histórica das primeiras coisas que aconteceram. Bem, vamos à Bíblia. Ló recebe 2 anjos em sua casa. É a epígrafe desse capítulo. Chegaram, pois, os 2 anjos a Sodoma ao cair da tarde, e Ló estava assentado à porta de Sodoma, e vendo Ló, levantou-se para recebê-los. E quando ele se levanta para recebê-los, ele se inclina até o chão. Então a gente vê aí a reverência de Ló quando ele encontra os 2 anjos em Sodoma, aqueles que se apartaram de Abraão, e ficou apenas um, e diante do Senhor ele intercedeu por Sodoma. Chegaram, pois, os 2 anjos, provavelmente 2 dos que estiveram com Abraão, encarregado de executar o julgamento divino. Deus iria executar esse julgamento divino. E certamente 3 anjos estavam ali, 2 se apartaram, ficou apenas um. Ló, então, estava assentado à porta de Sodoma. Nas cidades orientais, esse lugar possivelmente é um mercado público, um lugar de comércio, de troca de negócios, e muitas vezes era usado para outras atividades comerciais. Mas a prática da justiça, e para fazer especialmente a prática da justiça à noite. Vocês sabem que o próprio Senhor Jesus disse, numa das suas parábolas, à meia-noite ouviu-se um clamor. Bem, é possível que a noite é a hora do juízo. A noite está chegando. O ladrão também vem de noite. E muitas vezes nós vamos ouvir essa palavra desde Gênesis 1. A separação, a luz para separar o dia da noite. E assim nós vamos ouvir muito a respeito da noite. Porém, Ló estava assentado à porta. Notamos então que especialmente à noite Deus quer fazer a justiça, especialmente quando a maior parte das pessoas estão na escuridão. Bem, Jesus disse que a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Certamente os ceifeiros, os trabalhadores da seara, quando a tenebrosa noite vier. Certamente há uma expectativa de um novo dia, mas antes que venha um novo dia, a igreja será tirada dessa escuridão terrível que virá sobre a terra. E disse: agora, pois, meus senhores, eu vos rogo que venha à minha casa. Eu sou o vosso servo, e vos hospedeis, ou hospedarei vocês, vou lavar os vossos pés, e pela manhã vos levantareis e seguireis o vosso caminho. Então, vocês podem ficar aqui essa noite, eu quero hospedá-los em minha casa, eu quero nos alimentar junto com vocês, nós vamos comer uma boa refeição, e vocês pela manhã podem se levantar e seguir a sua viagem. Eles responderam: não. Na praça nós ficaremos essa noite. Muito difícil isso, principalmente para ele naquele momento em que estava oferecendo aos seus senhores, como ele disse, a receptividade, o acolhimento para eles naquela noite. Nós queremos cumprimentar também a irmã Célia, que já está também conosco, e o meu querido Levi Nelson, muito obrigado pela sua conexão nessa noite. Muito bem. Quando ele diz: meus senhores, vos rogo que venham à minha casa e vos hospedem comigo, Ló demonstra uma hospitalidade como Abraão.
da mesma família, não é? Ele é da família de Abraão, hospitaleiro. Ele acolhe os anjos sem saber. E simplesmente, no texto ainda diz, eu vos lavarei os pés. Você pode comparar isso com Gênesis capítulo 18, versículo 4. Na realidade, o lavar dos pés, o cuidado das pessoas que chegavam à sua tenda, era um tratamento para um hóspede, à altura daquelas pessoas, sem perguntar nome, sem saber de onde vinham, para onde iriam, simplesmente se recebiam as pessoas com muito cuidado, com muito carinho, com muita hospitalidade. Mas ele insistiu com eles tanto, e eles então resolveram vir com ele, e entraram em sua casa. E ele fez um banquete, cozeu pães sem levedura e comeram. Olha, ele insistiu tanto com eles, e a gentil coerção da cortesia oriental, muitas vezes, a gente vê manifesto, às vezes, entre nós ocidentais, de pessoas que são tão prestativos a ponto de insistir, não, fique na minha casa, porque você tem que dormir na rua, na praça? Não, de jeito nenhum. Eu encontro um lugar, um ambiente, um quarto para hospedar você, para que você se sinta bem. E um estranho dormir fora à noite seria contrário a todos os cânones da civilidade, né? Civilmente nós pensamos nisso e muitas vezes nós podemos hospedar pessoas. E a Bíblia diz que fez-lhes um banquete. Olha, talvez nós possamos supor que os anjos apareceram como homens pobres, precisando de alimento e abrigo. A negligência dos pobres e necessitado faz parte da reprovação do profeta contra Sodoma em Ezequiel, no capítulo 16, versículo 49. Nós vemos que o profeta simplesmente falou dessa reprovação com relação ao cuidado dos pobres e necessitados. Isso havia em Sodoma. Pães sem levedura, pães preparados apressadamente, sem fermento algum. Então, pães sem nenhum fermento. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens da cidade, os homens de Sodoma, todo o povo junto, desde o mais jovem até o mais velho. Os homens da cidade, gente. O incidente repulsivo registrado nessa passagem contrasta aqui com a conduta hospitaleira de Ló e com o comportamento grosseiro do povo de Sodoma para com os estranhos, e associou então o nome da cidade para sempre a esse tipo de situação, a grosseria, a falta de cuidado, a falta de respeito com aquelas pessoas que eram estrangeiros. Então, o povo de Sodoma tinha um vício descarado de fazer isso com as pessoas, de maltratar as pessoas. E todo o povo junto dele, mais jovem, desde o mais jovem, diz aí, desde o mais jovem até o mais velho. Desde o mais jovem até o mais velho. O escritor insiste no fato de que todas as idades, classes estavam envolvidos na mesma culpa. Você pode comparar essa situação em Juízes capítulo 19, versículo 23. E chamaram a Ló e disseram: onde estão os homens que vieram a ti essa noite? Tira-os a nós, ou seja, tira eles para fora, para que nós possamos o conhecer. Sabe o que é isso, gente? A arrogância, a desobediência, um eufemismo de que indica pederastia. Pederastia, uma prática sexual entre um homem e um rapaz mais jovem. A gente percebe isso numa abominação na qual as nações cananeias estavam afundadas e pelas quais foram eliminadas por causa desse tipo de pecado. Pederastia. Era isso que manifestava então naquele momento. Então, certamente, esse incidente, essa prática antinatural, recebeu o nome de sodomia.
E muitas vezes a gente vê esses textos nas Escrituras citando isso. Pessoal, está concorrendo uma Bíblia de discipulado. Aqueles que nesses próximos 28 dias se mantiverem fiéis e presentes. Eu estou vendo gente aqui que desde o primeiro dia está conosco, nos acompanhando e conectados. Louvado seja Deus, hein? Olha, no dia 16 de fevereiro nós vamos fazer o sorteio entre vocês e aí vocês vão me passar dados para que eu possa enviar a Bíblia do Discipulado. Será muito bom você participar. Então você pode convidar outras pessoas para participar também, ok? E tem gente já, o Diego Ramos, a irmã Karina Santos, sempre presente aí, participando, intercedendo por nós. Glória a Deus pela vida de vocês. Então Ló saiu a eles à porta e fechou a porta atrás de si. Quer dizer, ele foi em direção à porta, fechou a porta, cerrou a porta e, naquele momento, essa precaução, uma precaução de fechá-la, foi tomada para impedir os homens de Sodoma de entrarem apressadamente e tirarem os homens pela força. E também para Ló, que tivesse alguma oportunidade de tentar convencê-los de desistirem do que tinham que fazer. Então, e disse-lhe: eu vos rogo, meus irmãos, que não façais tal maldade. Meus irmãos, a gente vê uma expressão muito cuidadosa nesse momento de Ló em chamar aquelas pessoas, os moradores. Não havia grau de parentesco ou nacionalidade, pois os sodomitas eram uma raça de Cã, da linhagem de Canaã. Então, Ló era um descendente de Sem, era um semita, na linhagem de Asfarxade. Nem por religião não havia nenhum grau de parentesco entre eles, pois um era idólatra e o outro era adorador do Deus verdadeiro. Mas por compartilharem as mesmas coisas naturais, ele os chamou assim, principalmente por terem sido vizinhos, pelo tempo considerável, pela amizade, talvez pelo cumprimento do dia a dia, ou com essa linguagem branda e afetuosa. Ló esperava convencer os seus vizinhos e persuadi-lo a não seguirem o seu próprio propósito perverso e mau. Então, não faça isso, meus irmãos. Não faça tal maldade. Como tratar mal convidados de um homem? Como abusar de estranhos e violar regras da hospitalidade? Especialmente cometer aquele pecado tão antinatural no qual pretendia. Então, isso é absurdo, principalmente para Ló vendo aquela situação. E por isso que ele os tratou com toda gentileza. Foi gentil da parte dele tratar aquela comunidade violenta, comunidade hipócrita e mentirosa, e comunidade que era pederasta, que estava naquela situação querendo tomar posse daqueles homens, daqueles anjos, daqueles jovens que estavam visitando naquela noite. Eis que aqui agora eu tenho 2 filhas. Pronto, ele oferece as suas 2 filhas, em razão de proteger aquelas pessoas que estavam ali. Elas não conhecem homem. Eu as tirei para fora, eu vou as tirar para fora e fazer delas como vocês podem fazer delas o que vocês bem entender. Somente esses homens, eu não quero que vocês façam mal nenhum, pois eles vieram à sombra do meu telhado, eles estão aqui debaixo do meu teto, sobre a minha proteção. Pensem nisso. Quem de nós ofereceria a filha para proteger os anjos? A hospitalidade era considerada um dever sagrado, gente. E impunha até ao anfitrião, aquela pessoa que estava recebendo, cuidando daquele hóspede, a obrigação de proteger a vida dele. E essa vida desses hóspedes em todos os perigos. Mas a oferta de Ló foi tão extrema que mostra claramente ele estava sentindo e estava com medo, talvez,
de ser perturbado, de ser violentado, o medo da violência popular, a preocupação com a segurança dos estrangeiros que estavam debaixo do seu teto. Certamente que uma hora como essa, a gente percebe que muitas pessoas que entram na nossa casa, que estão debaixo da nossa proteção, precisa entender que você pode fazer qualquer coisa para guardar não somente os seus, mas aqueles que você está hospedando na sua casa. Eles responderam: sai daí. Não quiseram saber das filhas da oferta que Ló fez. Sai daí, acrescentaram. E veio até aqui para habitar como estrangeiro? Haverá de levantar-se como juiz? Quem é você que quer ser o nosso juiz? Você veio, você é estrangeiro, está aqui, agora te faremos mal por causa dele. Faremos mal que a eles, tanto a ti como a eles. E faziam então grande violência ao homem e a Ló. Então eles se aproximaram para romper as portas. Quer dizer, eles tentaram arrombar as portas da casa de Ló, naquele momento. E então vieram aqui. Ló é lembrado que é estrangeiro, está sozinho em Sodoma. Ele, suas filhas, sua esposa, então eles estavam sós ali, como estrangeiros. E naquele momento, eles lembraram disso. Disseram: nós não vamos fazer mal só a eles, mas vamos fazer mal a você também. Você é estrangeiro e você não é nosso juiz, não. Então, naquele momento, para habitar com um estrangeiro, as pessoas contrastam a posição de Ló como estrangeiro na cidade, porque havia uma pretensão, pensaram ele, é uma pretensão dele de querer ser o nosso juiz aqui. Então, os homens estenderam a mão, meteram a Ló em casa com eles, quer dizer, eles cercaram ele dentro da sua própria casa, fecharam as portas. Os homens estavam ali. Aqueles homens que vieram, os anjos de Deus, estavam dentro da casa. E aquele monte de pessoas entraram na casa com uma intenção maligna de fazer o mal à família de Ló. E os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, foram feridos de cegueira. Mas eles se cansavam tentando achar a porta. A palavra, essa palavra aqui é usada apenas também em 2 Reis capítulo 6, 18. Vocês lembram do profeta Eliseu, quando faz uma oração. Naquele momento, ele pede para que se abra os olhos de Geazi. E depois ele cura a cegueira, ora, e naquele momento Geazi é curado, porque o Senhor abre os olhos dele. E os soldados também estavam vendo, mas naquele momento perderam a sua visão, viveram um momento de cegueira, até serem levados ao rei. Essa palavra cegueira, ela aparece aqui nas escrituras em hebraico por 2 vezes. E em ambos os casos indica uma milagrosa penalidade. A palavra parece significar um engano cognitivo. É isso aí. Bem como a incapacidade de ver. Assim, os sodomitas não reconheceram a verdadeira natureza do anomalia, mas se cansaram para encontrar a porta, tentaram procurar onde está a porta, que a maldade e a perversidade aqui são mostradas. E disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais? Genros, e teus filhos, e tuas filhas, e tudo que tens na cidade, tira-os desse lugar. Eu não sei porque os anjos perguntaram se tinha mais alguém, se havia genros, se havia filhos, além das filhas. Tudo que tens na cidade, tira-os desse lugar. A autoridade apostólica declarou Ló que era um homem justo. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 8, diz que Ló, melhor dizendo, era um homem justo. Era um homem justo.
No fundo, bom, embora ele contentasse em lamentar os pecados que viu, em vez de agir sobre suas próprias convicções e de se retirar do tal poço de corrupção, foi uma escolha que ele fez de estar ali. Ele escolheu, foi-lhe dada a opção de escolha e ele escolheu as Campinas do Jordão. Ele simplesmente sabia que se retirar do tal poço de corrupção seria difícil. Aquela condição ele já estava envolvido, a família já estava envolvida, bem como sua família. Mas o favor lhe foi mostrado, até mesmo seus parentes maus tinham, maldade por causa dele, uma oferta de libertação. Foi dado a eles, os seus parentes. Eu acredito que se os anjos disseram genros, filhos, será que ele não tinha filhos e genros? Será que não havia outros parentes que já tinham abandonado em viver de acordo com o sodomismo, de acordo com os costumes da cidade? Pois é, seus parentes receberam uma oferta de libertação, que foi ridicularizada e desprezada. Porque nós vamos destruir esse lugar, continuou os anjos, porquanto o clamor deles subiu diante do Senhor, porquanto o Senhor nos enviou para destruí-la. O Senhor nos enviou. Aí define a posição dos homens no capítulo anterior como mensageiros de Jeová. Vamos destruir. Anjos destruidores, que tinham o propósito, nas suas mãos o juízo, a ordem de Deus para destruir as cidades. Então saiu Ló e falou aos seus genros que, olha só, que haviam de se casar com suas filhas. Havia gente já com uma pretensão de casar com as suas filhas. Mas ele mesmo disse, nos versículos anteriores, que as suas filhas ainda não tinham conhecido o homem. Eram simplesmente pretendentes. E diz então o texto que Ló disse: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor vai destruir essa cidade. Mas pareceu a seus genros como isso era muito ridículo. Ridicularizavam-se e ridicularizavam os mensageiros. Mas eles simplesmente não deram a devida atenção àquilo que os próprios mensageiros estavam dizendo. Ou seja, os genros de Ló pensaram que estivessem zombando dele, como essa história de destruição de Sodoma. Ah, vai destruir que nada. Destruir essa cidade. Vocês dois, como vocês vão destruir essa cidade? Então, ao raiar do dia, os anjos apressaram-se a Ló e disseram: levanta, toma a tua mulher, está na hora de ir. Toma suas filhas, que se acham por aqui, quer dizer, que permaneceram contigo, para que não pereça no castigo dessa cidade, ao raiar do dia, gente. Ou seja, era ao amanhecer. A destruição viria antes do nascer do sol. E você pode comparar isso com Gênesis 19, 23. O nascer do sol. Se Ló estava ali, ainda estivesse na cidade, ele também ia perecer. Por isso, a pressa dos homens. Vamos, 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 vamos. Essa pressa, muitas vezes, ela precisa acontecer nos nossos dias. Antes que venha a destruição, nós precisamos nos apressar. Precisamos nos apressar e sair da cidade. Precisamos correr, apressar para proclamar o Evangelho, já que a destruição está chegando. Jesus disse que nós precisávamos aproveitar esse tempo, uma última hora, o último momento. O apóstolo Paulo diz: olha, vocês precisam se apressar, porque na vinda gloriosa do Senhor, o toque da trombeta soará e aqueles que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados.
Será no abrir e fechar de olhos, disse Jesus. Assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então é preciso pressa, rapidez. Será rápido, um rapto, a vinda do glorioso Salvador. E demorando-se eles, os homens pegaram por suas mãos e sua mulher, e pelas mãos de suas filhas, segundo a misericórdia do Senhor para com eles, e os tiraram e o puseram para fora da cidade. Demorou eles ficaram demorando. Foi difícil para Ló perceber a natureza imediata, avassaladora, da desgraça que tinha sido anunciado pelos visitantes. Seus sentimentos pelo lar, suas coisas, e ficaram demorando. Levo isso ou não levo? Levo aquilo ou não levo? Ninguém vai levar nada. Na hora em que eles vierem, enviar os seus anjos para colher a grande colheita, não tem nada que ficar olhando para trás. O que vai levar? Porque lá não precisamos de mais nada dessa terra. Segundo a misericórdia do Senhor para com ele, essa é uma observação interessante, porque mostra que os homens eram agentes de ternura do Senhor, bem como a sua severidade. Vieram para praticar a justiça, mas tinham misericórdia. E é justiça e misericórdia se encontrando. E certamente que a Bíblia diz no versículo 17, e foi que quando ele os tirou para fora, disse, escapa por tua vida. Isso dá uma mensagem poderosa. Escapa por tua vida. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Nem pare em toda essa planície. Escapa ao monte para que não pereças. Ao monte. A gente precisa correr apressadamente. Tem gente que não está nem aí preocupado. Mas havia uma preocupação de Deus de enviar os mensageiros para salvar essa família. Isso faz parte ainda da oração, a intercessão de Abraão pelos seus familiares. Ele tinha preocupação com os seus familiares. E certamente ele intercedeu para que eles fossem guardados. Os montes. A gente vê o monte aqui, ou seja, uma região montanhosa ao leste do Mar Morto, as montanhas de Moabe. Então, no versículo 18, e Ló lhes disse, não, eu vos rogo, senhores meus, eu vos rogo. Que estranha falta de fé, muitas vezes. E falta de gratidão também. Como aqueles que estava Deus intervindo numa situação de crise para resgatá-los. Não que pudesse protegê-los na solidão lá na montanha. Aquele que o resgatou do mal é maior, é poderoso. Será que ele não salvaria de perigos lá nas montanhas? Claro que salvaria. Mas nessa hora, Ló teve dúvida. E ele, com essa dúvida, ele manifestou isso. Não, Senhor, vamos levar para os montes são perigosos. Eis que agora achou teu servo favor aos teus olhos, engrandeceste tua misericórdia, que fizeste comigo, dando minha vida. Mas eu não poderei escapar ao monte. Não seja caso que me alcance o mal e morra. Que dúvida, gente, que ingratidão. É certo que muitos de nós fazemos a mesma coisa. Quando Deus nos dá uma saída, a gente diz, mas essa cidade haverá perigo. Nessa cidade há violência. Nessa cidade há problema. Por que o Senhor está me mandando para lá? É como Jonas. Deus o manda para Nínive e ele vai para outro lugar. Acontece que Deus, quando está conosco, não precisamos temer nada. Se Ele quer que nós vamos para qualquer que seja o lugar, Ele estará ali pronto para nos proteger, nos dar a segurança devida. Eis que agora essa cidade está próxima para fugir dali, a qual é pequena. Eu escaparei agora ali. Não é ela pequena? E viverá a minha alma. Ele disse, então eu vou escapar para outro lugar. E simplesmente há duas interpretações aqui que é uma concessão para Zoar, que é uma cidade pequena, ou a distância de percorrer, que era uma distância pequena. Evidentemente, no original, aí há um trocadilho com a pronúncia da palavra Zoar
E o pedido de Ló de que ele se refugie em Zoar por causa da isenção dessa cidade, dessa catástrofe, que seria causada, que seria destruído somente Sodoma e Gomorra. E viverá minha alma. Então ele disse, ele queria escolher um lugar para se esconder, para se proteger. Não como se dissesse, não precisa segurar a minha mão, não. Me manda para ali, para Zoar, deixa eu ir para Zoar, porque eu vou me esconder ali. E é mais perto, muito mais perto do que eu ir para o monte. E viverá a minha alma. É uma forma vívida de expressar o pronome pessoal aí, de a minha alma viverá, eu viverei. Bem, 21. E lhe respondeu, eis que recebi também a tua súplica sobre isso, e não destruirei a cidade que falaste. Preste atenção. Ele tem uma intenção de ir para Zoar e simplesmente Deus já tinha ouvido a oração dele com relação a essa cidade. Apressa-te, escapa-te ali. Então Deus atendeu o pedido dele de ir para aquela cidade de Zoar. Eis que eu recebi essa súplica. Eu levantei o teu rosto. A metáfora aqui é muito provavelmente tirada do costume oriental, gente. De prostrar o corpo, de colocar o rosto no chão, de pedir favores, né? Quando a ordem para levantar o rosto era geralmente considerada como um prenúncio de que o pedido foi atendido. Tudo bem, já que você se curvou, já que você colocou o seu rosto no pó, já que você se humilhou, então eu atenderei o seu pedido. Pode levantar o seu rosto. É isso que Deus faz aqui com ele. Simplesmente isso. Eu atendo o seu pedido. Apressa-te e vai para Zoar, porque nada poderei fazer até ali. Até que você tenha chegado na cidade, eu não vou fazer nada. Então chega até lá e se protege dessa cidade. Era justamente a cidade chamada Zoar, porque não poderei fazer até que você tenha chegado. Então você se observa aí as limitações do julgamento. Observe essas limitações do julgamento. O anjo da destruição é impedido de cumprir sua terrível missão enquanto Ló não estivesse seguro, pessoal. Olha só, Deus se preocupa com você. Deus cuida da gente. Então, ainda que ele tenha que destruir uma cidade, ou a nação, ou o mundo inteiro, ele vai proteger a sua vida. É o que ele garante aqui na sua palavra. E o sol saía sobre a terra quando Ló chegou a Zoar. Ou seja, o sol nasceu antes que Ló chegasse ao seu destino. Do amanhecer até o nascer do sol, eles tiveram pouquíssimo tempo para fugirem de Sodoma. Então, notadamente, quando o Senhor percebeu que ele tinha chegado, versículo 24 ele diz, então choveu o Senhor sobre Sodoma e Gomorra, enxofre da parte do Senhor desde os céus. Pronto, era a hora da destruição, enxofre e fogo desceu sobre aquela cidade, aquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra. E Deus, no cumprimento dos seus propósitos, não é? Ele age diretamente, ou imediatamente através de ação, de meios, e há forte razão para acreditar que foi na última maneira que Deus, que ele afetuou a destruição dessas cidades das planícies, não é? Que foi de fato por uma erupção vulcânica. A chuva de fogo e enxofre do céu está perfeitamente de acordo com essa ideia. E claro, uma vez que essas mesmas substâncias, sendo levantadas ao ar pela força do vulcão, cairiam em uma chuva de fogo sobre a cidade vizinha, milagrosamente produzindo aí uma operação natural empregada por Deus. Não é de muita importância determinar. Foi um julgamento divino predito
destinado para a punição daqueles que excessivamente viviam numa prática pecaminosa, que era uma profanação diante de Deus. E certamente quando a gente nota que a história mostra através dos pesquisadores, os antropólogos, aqueles que descobrem, claro, essa história, essas cidades, toda aquela planície, todos os moradores daquela cidade, o fruto da terra, tudo foi destruído. Tudo foi destruído. Foi destruído a cidade, aquela planície, os moradores e o fruto da terra. Uma quadrupla destruição. A repentina destruição dessas cidades, gente, é claro, é citada repetidas vezes como exemplo de terríveis julgamentos de Deus sobre os ímpios. E isso está em Deuteronômio, nós vamos ver de novo isso lá, vamos ver em Jeremias, vamos ver em Sofonias, vamos ver em Pedro, e assim por aí vai. Então a mulher de Ló olhou atrás, olhou para trás, às costas dele, e se tornou estátua de sal. Outra mensagem poderosa: olhar para trás. Outro: escapa por tua vida, não olhe para trás. Estátua de sal, uma coluna de sal. Em algumas versões fala de uma coluna de sal. Existe até hoje o rochedo peculiar lá no extremo sul do Mar Morto. Você, quando for visitar, eu não tive esse privilégio ainda, né, de ir e visitar, mas está lá aquela coluna, você pode pesquisar. Interessante. Perto de Qumran, onde foi encontrado os manuscritos que continham o livro, parte do livro do profeta Isaías, e que os árabes chamam de Bint Sheikh Ló. Bint Sheikh Ló, ou seja, é a esposa de Ló. E é uma ponta alta, isolada de rocha, que geralmente tem uma curiosa semelhança com uma mulher com uma criança em seu ombro. E assim a gente percebe que a palavra de Deus se cumpre literalmente. Na história, comprova essa verdade de Deus de maneira clara. E subiu Abraão pela manhã ao lugar onde havia estado diante do Senhor. Amanheceu, no outro lado, bem distante, lá próximo aos carvalhais de Manre, estava Abraão diante da presença do Senhor. E assim, simplesmente, ele olhou até Sodoma e Gomorra, ele olhou para as cidades, até toda a terra daquela planície, olhou e viu a fumaça. Ele viu de longe aquela fumaça, como a fumaça de um forno, não é? Ele viu, essa visão foi assustadora, porque mostra que não havia nem mesmo 10 pessoas que eram justos. Não foi isso que Deus havia dito? Se houvesse 10 pessoas, ele não destruiria a cidade? Pois é. Assustadora visão de Abraão quando percebeu isso. Mas a intercessão de Abraão teve uma resposta: a salvação de Ló. Glória a Deus. Assim foi que quando destruiu Deus as cidades da planície, lembrou Deus de Abraão e enviou fora a Ló no meio da destruição, a assolar as cidades onde Ló estava. Porém, a gente vê que as cidades foram destruídas. Isso mesmo. Bem-vindo aqui ao instrutivo, gente. Depois de uma narrativa tão dolorosa, mostra-se Deus um fogo consumidor. Que Deus é um fogo consumidor para os ímpios. Ele é um amigo dos justos, mas ele lembrou das intercessões de Abraão. Ele lembrou do que Abraão fez. E Deus lembrou de Abraão. Acho que é hora de você glorificar a Deus, porque Deus lembra do que você pede, das suas intercessões. Ele era amigo de Abraão, mas simplesmente ele era juiz de ímpios, daqueles que faziam o mal. Não deveria nos dar a ele e muitas vezes nos lembrar das intercessões, tanto que nós fazemos? Ele lembra.
e ele pode agir a qualquer momento na sua vida. Porém, Ló subiu de Zoar, assentou-se ao monte com suas 2 filhas, e com ele estava elas ali naquele lugar, porque teve medo de ficar em Zoar, e se abrigou em uma caverna, ele e suas 2 filhas. Olha, ele fugiu da cidade de Zoar e foi para um abrigo totalmente diferente. Habitar nas cavernas. Uma das montanhas ao leste do Mar Morto, depois conhecida também como Montanhas de Moabe, aquele que cobiçosamente escolheu a planície convidativa, agora procura de um bom grado, procura um lugar onde ele possa ficar e se esconder, uma caverna. Aquele que tinha escolhido as planícies, agora estava fugindo para se meter dentro de uma caverna. Pois é, teve medo de ficar em Zoar, o terror da queda de Sodoma entrou em sua alma, ele temeu morar tão perto da cena da ruína, de ficar perto da ruína, de ficar perto das cinzas, de ficar perto do perigo, e aí fugiu para uma caverna. Ló sabia também que mesmo aquela pequena cidade estava inicialmente entre as condenadas à destruição. Estava sim, inicialmente Deus iria destruir também Zoar, mas simplesmente por causa da intercessão de Ló, Deus simplesmente não destruiu Zoar. E se abrigou em uma caverna. As rochas, as montanhas que ficavam ao leste do Mar Morto ali, que ficam ali, abundam a uma grande quantidade de cavernas. Muitas delas talvez moradias originais dos horeus. Pois é. Então, a maior disse para a menor, as filhas de Ló: nosso pai já é velho, não restam homens nessa terra que aqui entre nós, conforme o costume de toda a terra. Aí pronto. Começa a criar alguma coisa na cabeça. Esqueceram dos familiares do seu pai. Não resta homem na terra. Ou seja, naquela região ali não havia homens para aquelas mulheres. Por quê? Por isso não devemos entender, como alguns dos antigos intérpretes, que as filhas de Ló acreditavam que toda a raça humana havia sido destruída. Para elas era aquela cidade. Mas sim, elas não tinham esperança de se casar com nenhum dos homens da região que haviam fugido. Elas não tinham interesse em se casar com aqueles pelos quais Deus destruiu a cidade. Bem, nós demos beber a vinho. A menos que estivesse bêbado, elas embriagaram o próprio pai e dormiram com ele. E conservaremos o pai à nossa geração. Elas pensaram, fizeram um plano. Então foi o que elas fizeram mesmo. No versículo 33, notamos isso. E deram de beber a seu pai aquela noite, e entrou a maior e dormiu com seu pai. Mas ele não sentiu quando se deitou com ela e quando se levantou. Preste atenção. O que a embriaguez pode fazer? Essas palavras não afirmam que ele estava inconsciente. Elas meramente significam aqui que em seu estado de embriaguez, embora não inteiramente inconsciente, ele se deitou com as suas filhas, sem saber claramente o que estava fazendo. Mas as filhas de Ló tinham tão pouca vergonha em relação à sua conduta, que deram o nome dos seus filhos que tiveram, que imortalizaram a sua paternidade. Pois é. E no dia seguinte, disse a maior à menor: eis que eu dormi a noite passada com meu pai. Vamos dar vinho novamente para ele, para que ele seja embriagado, e então você vai dormir com ele. E conservamos então nosso pai, a nossa geração. Você já pensou, gente, que plano dessas meninas? E então demos a ele beber vinho essa noite. A menos que estivesse bêbado, Ló nunca teria feito isso. Acredito que o caráter de Ló não era de fazer isto. E a Bíblia diz ainda no versículo 35: e deram-lhe beber vinho ao seu pai também aquela noite, e levantou-se a menor e dormiu com ele, mas não conseguiu perceber quando se deitou com ela, nem quando se levantou. Essas são as palavras que afirmam que ele
estava inconsciente, que elas meramente significam o seu estado de embriaguez, embora inteiramente inconsciente. Eles fizeram isso. Elas fizeram isso. E conceberam elas, deram luz a filhos. Tá certo? Elas ficaram grávidas de seu próprio pai. Eu cuidei de um orfanato durante quatro anos. A quantidade de crianças que enfrentaram abuso sexual, muitas delas por padrasto, é sempre parentes, os primeiros que têm e que tentam ter um relacionamento sexual com crianças e adolescentes. A maldade, às vezes, muitas vezes, é justamente porque essas pessoas fazem isso de uma maneira consciente. No caso que nós ouvimos